Bem-vindo à Clínica da Família. Hoje nós estamos começando uma nova série sobre provações e sofrimento. Esta é a primeira lição e eu espero que Deus use em sua vida e em todas as nossas vidas. Vamos orar. Nosso Deus, um assunto muito importante, porque todos nós, de uma forma ou outra, vai enfrentar provações e sofrimento. É inevitável. E pedimos que o Senhor nos ajude de aprender como reagir para dar ao Senhor honra e glória e para que a gente possa receber o gozo do Senhor. Pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Todo mundo sofre, de alguma forma ou outra. A gente não escapa. E talvez a pergunta mais comum acerca de sofrimento por quê? Por que Deus? Por que você está me deixando sofrer? Por que há tanto sofrimento no mundo? Se Deus é um Deus de amor, por que haveria tanto sofrimento? Então a gente quer hoje começar a responder algumas dessas perguntas e mostrar que a gente não deve nem precisa fazer por que Deus? Porque Ele tem um propósito especial em tudo isso. Há muita confusão sobre isso. A gente pode ver isso na Bíblia. Até Jó e seus 3 amigos, eles estavam confusos sobre a fonte, a razão, o propósito de sofrimento. Acusaram Jó de pecado. Achava que ele não estava vivendo para Deus, enquanto a Bíblia é bem claro que ele era um homem de Deus, reto na sua vida. Os discípulos também tinham um mau entendimento sobre sofrimento. Em João 9, versículos 1 a 3, a Bíblia diz: E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Então, sofrimento não é sempre resultado de pecado, não é karma, esta ideia que a gente sofre a karma numa outra vida é completamente antibíblico. Também o povo na época de Jesus também tinha grandes dificuldades com isso. Em Lucas 13:4 a Bíblia fala: E aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siló e os matou, cuideis que foram mais culpados de todos quantos homens habitam em Jerusalém. Então Jesus Cristo estava dizendo: vocês acreditam que esse desastre, essa calamidade aconteceu porque eles eram pecadores ruins? Não. Então, hoje a gente quer começar a falar sobre por quê, de onde vem o sofrimento. E mais tarde a gente vai falar sobre como cuidar, como resolver o problema de sofrimento, como Deus quer que a gente reaja em vista do sofrimento. Mas há 4 fontes de sofrimento. E a gente quer falar sobre esses 4 brevemente. Consequências do pecado de Adão e Eva. É minha culpa. Eu estou sofrendo por causa do meu pecado. Às vezes a gente sofre por causa do pecado das outras pessoas. E a próxima vez a gente vai falar sobre que às vezes é a vontade de Deus que a gente sofre. Ele permite.
o sofrimento. Às vezes no castigo. A gente tem aflições, problemas, sofrimento por causa vindo da correção de Deus. Então, nós queremos falar sobre, primeiramente, que o pecado vem principalmente, originalmente, do pecado de Adão e Eva. É a queda dele. Nós temos sofrimento no mundo inicialmente por causa deste pecado de Adão e Eva. Deus, na sua misericórdia, eu falo misericórdia, permitiu que o homem e os anjos tenham livre vontade. Que eles podem escolher de fazer o certo ou o errado. E por que eu falei misericórdia? Porque Deus quer mostrar sua misericórdia para com o pecador. Ele peca. Ele tem uma penalidade. Ele deve sofrer eternamente no inferno. Mas Deus, na sua misericórdia, quer providenciar a salvação. Quando Adão e Eva foram expulsos do jardim, eles receberam aventais de Deus, mostrando que eles estavam aceitando o sacrifício de Deus e voltaram para a comunhão com Deus. A Bíblia diz que no início tudo era bom. A Bíblia usa palavras, 7 vezes usa palavras como bom, criação foi bom, tudo boa, muito bom. Então a criação foi feito tudo bem, perfeito, um paraíso. E Adão e Eva foi dado livre vontade. E Satanás, que usou seu livre vontade para rebeliar contra Deus, ele tentou Adão e Eva para desobedecer Deus. E por causa desta desobediência, então o sofrimento, os problemas veio sobre a humanidade. Em Gênesis capítulo 3, versículos 17 a 19, diz: E Adão disse: Porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher, e comesse da árvore que te ordenei, dizendo: Não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. No jardim de Éden, as plantas estavam produzindo a fruta e alimento. Eu não sei se eles tinham espinafre no jardim de Éden ou não, mas o jardim estava produzindo tudo o que precisava. E se tinha espinafre, ela tinha um gosto muito bom. Então, agora, o homem precisa trabalhar. No jardim, o trabalho era gostoso. Era para cultivar, para fazer a ceifa, tudo isso. Mas agora, o homem precisava trabalhar para manter a sua vida, para ter a comida. E o mundo foi condenado, foi maldita por causa do pecado e tem dado muito sofrimento para o homem. Eu não acredito que no jardim de Éden tinha temporais, tinha fortes, quer dizer, furacões, não tinha terremotos, não tinha vulcões, mas a terra foi amaldiçoada. E a gente tem muito sofrimento, provações nesta vida. Este trecho continua em versículo 18. Espinhas e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do seu rosto comerás a tua pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto é pó e em pó te tornarás. Então, espinhos, dificuldades, coisas que
que sufocam as plantas boas, a mato, etc. Em Romanos, capítulo 8, versículos 17 a 25, diz que e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim, tendo por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa da sua porque o sujeitou, na esperança que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para que liberdade liberada da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Então a Bíblia fala que o mundo inteiro está gemendo. O mundo inteiro está com problemas por causa do pecado. E os desastres naturais é um resultado do pecado. A fome é resultado, em grande parte, por causa do pecado de Adão e Eva. Então nós temos aflições por causa do pecado de Adão e Eva. A outra fonte de pecado é o nosso próprio pecado. Quer dizer, sofrimento. O nosso sofrimento vem por causa do nosso próprio pecado. A gente não reage na maneira certa. O que a gente semeia, a gente vai ceifar. Gálatas 6, 7 a 10 diz, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Então, por causa de nosso pecado, nossa ira, nossa mágoa, nosso medo, a gente ceifeia coisas ruins e a gente sofre por causa de nosso próprio pecado. A gente não são prudentes, a gente não faz as coisas da maneira certa e a gente sofre. Sim, a gente tem doença por causa do pecado de Adão e Eva, mas às vezes a gente não alimenta corretamente, às vezes a gente não segue a higiene certo e a gente é culpado para nossos problemas e dificuldades. Também a gente pode ver que Cristo, Ele nos corrige. E em Hebreus capítulo 12, versículos 4 a 13, eu não vou ler todo esse trecho, mas tirando dela aqui, filho meu, não desprezas a correção do Senhor, e não desemais quanto por Ele fostes repreendido. Por que a gente sente culpa? Por que a gente fica triste? Por que a gente fica desanimado? Às vezes é por causa do nosso pecado e Deus está nos corrigindo. Continua, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Ele nos castiga num sentido, corrige. Esse trecho mostra que a correção de Deus é para o nosso bem. Então, às vezes a gente sofre por causa do nosso pecado. A gente faz alguma coisa errada, pecamos contra outra pessoa e essa outra pessoa reage contra nós e a gente sofre. A gente não
reaja corretamente por outra pessoa. E nós somos, nossa mente nos culpa. E a gente tem problemas mentais, emoções negativas. E a gente sofre por causa do nosso pecado. Mas também a gente sofre provações, o sofrimento está neste mundo por causa das outras pessoas. Outras pessoas que não querem viver para Deus, não querem fazer o certo. Então eles são uma fonte de sofrimento para nós. A gente é roubado, a gente sofre violência, a gente tem um acidente por causa de uma pessoa bêbada, etc, etc, etc. E nós sofremos por causa das outras pessoas. Talvez o médico não toma as providências certas e a gente sofre por causa de uma operação mal feita ou diagnóstica errada. Nós sofremos por causa do pecado das outras pessoas. A Bíblia diz em 1 Pedro 3,14: mas também se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados, e não temeis com medo deles, nem vos turbeis. Romanos 5,12 diz: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. E o quarto, a gente não vai tratar este hoje, mas o sofrimento e as provações vêm de Deus. Para o nosso bem. Essa é uma coisa que a gente geralmente não entende. Mas esse versículo que a gente falou antes, em versículo 1 Pedro 3,14. Mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados. E não temeis com medo deles, nem vos turbeis. Quer dizer que Deus pode pegar qualquer sofrimento, qualquer provação, qualquer situação, e tornar-se este para ser uma bênção em nossas vidas. Este é a glória, este é fantástico. Que apesar do nosso sofrimento, nossos problemas, a gente pode ter alegria no coração. Aí não estou dizendo que a gente deve desejar, eu quero sofrer, não. Mas quando Deus permite que a gente sofre, nós devemos reagir da maneira certa. E a gente vai continuar a falar sobre a fonte, a gente falou sobre a fonte do pecado de Adão, o nosso pecado, o pecado dos outros. E agora a permissão de Deus no próximo vez. Eu espero que essa série vai ser uma ajuda, uma benção para você, para que a gente pode aprender a ser abençoado, feliz, apesar das dificuldades. Vamos orar. Nosso Deus, muito obrigado pela sua bondade para conosco. Pedimos que este pode ser uma ajuda para os outros. Pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Ah, tá.